Alegria estar aqui com vocês. Eu sei que o propósito aqui é pastores, né? Pastores amando pastores, pastores cobrindo a vida dos pastores, é, entender esse tempo que a gente está vivendo hoje. A próxima fase agora de discipulado que eu tenho com o meu pessoal aqui, eu estou construindo um projeto sobre o tema o desafio da reconstrução, né? Eu não terminei ainda de escrever, mas aqui eu não vou só pregar, eu vou conversando um pouco com vocês. Até no final, Maurício, se quiser para abrir para perguntas também, pode ficar à vontade. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, hoje eu acordei pela manhã e eu estava vendo a perspectiva de Zorobabel, que foi o primeiro que veio da Babilônia para a reconstrução, depois do exílio de 70 anos, né? Os irmãos devem saber que quando Ciro assinou o decreto, 50 mil judeus voltaram para casa, mas uma maioria ficou ainda na Babilônia porque eles tinham medo do trajeto da volta. Por isso que Isaías 40 fala, olha, pode ficar tranquilo, eu vou aplanar os caminhos de vocês, eu vou tirar os vales, eu vou tirar... Deus fez uma proposta, aquela assim, sabe quando o pai quer levar o filho para passear? E o filho fala, não vou, falar, o papai vai comprar presente, papai vai levar no cinema, papai... Deus fez um negócio para esse povo, falou, olha, não tem obstáculo na frente de vocês. Se vocês decidirem voltar para casa, eu vou aplanar o vale, eu vou tirar as montanhas, eu vou limpar tudo, eu vou fazer uma estrada linda para vocês. Você acredita que mesmo assim ainda ficou um judeuzinho ainda, os judeus que não voltaram? Só que Zorobabel, isso eu estou fazendo só um spoiler aqui do que eu estou escrevendo para frente. Eu já vou entrar no tema de hoje, mas acho que tudo é relevante para vocês. Aí eu comecei a escrever um pouco sobre isso hoje de manhã, né? A perspectiva de Zorobabel, que foi o primeiro que moveu essa questão, né? A partir ali de Zacarias você vai ver, a perspectiva do próprio profeta Zacarias, a perspectiva de Ageu. Você sabe que o tempo de Ageu, ele falou, vocês estão com o bolso vazio aí, por quê? Porque eles pegaram, irmão, você acredita? Claro que você acredita. Eles pegaram os materiais de construção para construir o templo do Senhor e botaram na casa deles. Vamos falar um negócio louco aí. Pensa bem, um indivíduo pastor pega o material o que é da igreja e bota para dentro da casa dele, constrói a casa dele. É claro que isso ninguém vai fazer um negócio desse louco hoje. Mas você percebe o que aconteceu? Aí Ageu falou, vocês estão com o bolso igual um saquitel furado. Vocês põem dinheiro no bolso, o dinheiro acaba. Vocês não prosperam. Aí, como eu falei, Zacarias 4, ele dá aquela visão da menorá. Eu estou falando aqui um pouco sobre os desafios da reconstrução, porque eu estou pensando sobre isso, como vai ser quando tudo isso acabar. E Neemias, o que Neemias fez? Neemias falou, gente, vocês construíram a casa de vocês, esqueceram do muro. O tabernáculo já estava há anos lá, que Zorobabel tinha construído, né? E Josué, o sacerdote. Eu estou falando para pastores, então eu fico à vontade aqui de dando informações gerais que você já conhece. E eles reconstroem o tabernáculo, e o fato é que eles esqueceram do muro. Aí vem Neemias, aquele projeto de 52 dias maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, na perspectiva, a primeira caravana foi Zorobabel, depois foi Esdras, esqueci de Esdras. Esdras, ele encontra os escritos, né, no meio dos escombros e faz uma reunião na Porta das Águas. E ali ele começa a ler as doutrinas, ele começa a ler os preceitos de Deus, e em especial sobre a festa de tabernáculo. Aí ele fala para o pessoal, vamos resgatar a festa de tabernáculo. E o povo começou a ouvir. Só que você sabia que tinha judeu que não sabia falar hebraico. Eles nasceram dentro do exílio da Babilônia, não foram alfabetizados no idioma de Israel, e tinha que ter tradução simultânea ali na hora. Tinha que ter gente traduzindo Esdras enquanto ele pregava no avivamento da Porta das Águas. Então ali você descobre que depois vem Neemias e Ageu. Nós estamos falando de gente, todos eles pós-exílio. Todo o pessoal, com exceção de Isaías, que Isaías ele profetizou o pós-exílio, mas antes do exílio, né? Mas assim, o que está me preocupando hoje? Eu estou pregando aqui para líderes, né? E a gente pode até conversar isso em outra época, que eu ainda vou construir essa ideia melhor. Qual é o nosso desafio hoje para reconstruir o que foi destruído? Porque a gente vai encontrar, gente, inclusive, desafios que diz respeito a necessidades que a gente não conhece. Há problemas, inclusive, psicológicos, né, que pessoas vão chegar na igreja completamente desconstruídas na sua alma e que a gente precisa de ter um discurso que possa trazê-lo de volta. Porque, olhe bem, gente, o nosso desafio foi se adaptar à igreja digital. E agora? Agora, daqui a tempos, quando isso voltar,
O desafio vai ser, de novo, aprender a abraçar os outros, aprender que a gente está aprendendo aqui. Esses dias alguém falou para mim, ó, demorei, mas já estou fera na internet. Um senhorzinho falou comigo. Então, o pessoal está pegando gosto no negócio. Está começando a falar com gente no mundo todo. Ele está começando a pregar o evangelho a toda criatura, como diz a palavra, e a gente está cumprindo o ID de Cristo. Então, o que vai acontecer quando liberar e o povo tiver medo de vir na igreja? Porque não é só liberar, é o povo querer vir na igreja, sentir firmeza, sentir segurança. Então, eu diria para nós que a gente está aí com um grande desafio, né? Para que a gente possa trazer de volta a confiança, a prioridade, porque muita gente talvez faça como nos tempos de Ageu, gaste dinheiro com a sua própria estrutura, sua própria casa, mas esqueça da casa do Senhor, de investir financeiramente na casa do Senhor. A gente tem aqueles que, quando acabou o exílio, não quis voltar para casa. Deus fez 1000 promessas lá, depois você lê Isaías 40 e de quebra lê Isaías 45. Né? Deus falou o que com o profeta, através de Isaías? Ele falou, olha, eu vou abrir caminho, eu vou quebrar as trancas de ferro, eu vou quebrar as portas de bronze, vou despedaçar as trancas de ferro. O que eram essas portas, gente? Eram as 100 portas da Babilônia. Então Deus começou ali, no 45, continua no 40. Ele fala assim, olha, eu vou quebrar a primeira porta, vocês vão sair. E esses 800 quilômetros, a 1000 quilômetros que vocês têm de caminhada, eu vou limpar, fazer uma estrada linda para vocês. E o povo não quis voltar. Então, gente, o que a gente vai prometer para esse povo para eles voltar para o culto? Depois de tanto tempo exilado dentro de casa, tanto tempo se acostumando àquilo que era novo, agora se tornou novo normal. E esse novo normal é que tem crente da nossa igreja que descobriu que ele pode assistir o culto domingo em casa. Ele pode receber uma bênção apostólica, ou ele pode receber um batismo do Espírito Santo dentro de casa. Pasmem, gente, estou fazendo encontro com Deus essa semana, estou abrindo uma nova turma. Não é só fazer encontro com Deus, o que mais me desafiou, o que mais me impactou foi o resultado que a nossa equipe está tendo. Encontro com Deus dentro de casa, tem mais de 100 pessoas, a gente já está com a nova turma, vendo pelo Zoom também, uma participação, unção, batismo do Espírito Santo, libertação, pasmem. Então, ótimo. Agora, como vai ser, qual a promessa que a gente vai fazer para esse povo voltar para casa? Vamos pensar sobre isso outro dia, né? Eu quero ler um texto com vocês. Na verdade, esse primeiro texto é só para a gente mostrar a importância dessa reunião, de Gênesis 29, em diante. Você já deve ter visto esse texto nessa perspectiva, mas eu já tem anos, né? Eu preguei essa mensagem, essa perspectiva já há muitos anos, estou falando de muito mesmo. Mas hoje, quando eu me lembrei da nossa live aqui, foi um texto que me veio à tona para que eu lesse com vocês, apesar de eu ampliar um pouco mais o meu assunto aqui. Gênesis 29:1 diz que pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas. Quer dizer, tinha um poço, 3 rebanhos, deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Harã. Perguntou-lhes, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é aí pleno dia, e não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas, e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles. Presta atenção nessa parte aí, olha. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço. E lhes demos de beber. Falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, ela chorou. Olha que interessante, esse texto inteiro, ele mostra a cultura, né? Na Palestina, a cultura hebraica, a respeito de como se cuidava das ovelhas. Existem alguns padrões assim que se tem em Israel
que nos ajuda muito a entender esse princípio, né? Essa semana mesmo eu falava em um das minhas apacentamentos aqui na live, que qual é o motivo do pastor que achou, daquele que tinha 100 ovelhas e sumiu uma, que ele achou uma ovelha, ele vem, entra em casa, chama a vizinhança e faz uma festa com um monte de gente. Por que ele faz aquela festa toda? Porque pastor na Palestina, pastor em Israel não é dono das ovelhas. Ele não é dono das ovelhas. Ele trabalha para o dono. Ele trabalha para alguém que é dono. Ele não é o dono, ele é só pastor. É uma profissão que ele tem. Então, basicamente, para poder a gente resumir isso, quando uma ovelha ficava perdida e ele tinha outras 99, é claro que ele deixava as 99 e ia atrás de uma. Por quê? Porque ele tinha que achar viva ou morta. Viva ou morta. Se ele achar viva, amém. Mas se ele não achou viva, achou os pedaços dela, achou toda estraçalhada pelo urso, pelo leão, pelo lobo, ele tinha que pegar os pedaços, as vísceras, pegar o que sobrou, juntar aquilo tudo e levar para quê? Para entregar para o dono. Porque se ele não entregasse aquela ovelha, nem que fosse morta, o que o dono ia imaginar é que ele negociou aquela ovelha. É que no meio do caminho ele fez algum negócio. E como ele fazendo algum negócio, ele não seria pronto para ser pastor de uma ovelha se ele negociou a ovelha com outro pastor, se ele negociou aquela ovelha com outro rebanho. Então ele tinha que pegar aquela ovelha mesmo morta. Eu sei que muita gente já sabe disso, mas eu li um texto aqui que fala de 3 rebanhos que se reúnem em um poço. A base, há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo sobre esse texto e me impactou muito. Eu estou falando de 20, 25 anos atrás, eu não estou tão velho assim não, mas já pregava nessa época. E Deus falou comigo, olha, enquanto não chegarem todos os pastores, eu não abro a boca do poço. Se você ler de novo, você vai prestar atenção. Você vai ver que os rebanhos chegaram e Jacó falou assim, gente, mas não é meio-dia, já não está o sol quente. Vocês estão aqui à volta do poço, tem uma pedra em cima do poço, vocês não estão fazendo nada. E o que aconteceu? Está na hora de levar o rebanho para descansar na sombra. Aí um deles falou assim, mas aqui não funciona assim. Aqui não é desse jeito. Aqui nessa região, ele está ali perto de Padan Aram, né? Ele tá colado na Síria, ele está perto ali da nossa Galileia. Ele está ali dizendo o seguinte, falou, aqui não, aqui a gente trabalha diferente. Aqui, enquanto não chegarem todos os pastores, a gente não tira a pedra da boca do poço. Então, irmãos, eu quero tomar esse texto como um devocional profético na nossa vida. Essa reunião aqui é uma reunião poderosa, porque eu, toda vez que reúno minha liderança, pastores, ou aqui como estamos juntos, e a gente espera chegar todos, pelo menos todos que deviam estar aqui agora, está aqui, né? O que isso implica para nós? Que existem textos, revelações, eu faço muito café de pastores há anos, eu confesso que às vezes eu prego o mesmo sermão que eu preguei no culto de domingo da minha igreja, eu modulei ele, para quem já foi no café, sabe, deve ter percebido algumas vezes eu ter feito isso, eu modulei ele numa linguagem completamente diferente para a liderança, mas a unção, a presença que vem, a liberação que acontece nesses cafés, elas são absurdas. Eu sou apaixonado. Por quê? Porque juntou o rebanho e juntou os pastores. Não tem como, querido, quando há uma unidade de pastores, quando pastores amam pastores, quando pastores respeitam, honram, abençoa, não há dúvida de que você vai tirar a pedra da boca do poço. Então, esse texto aqui, ele dá para nós uma perspectiva tremenda, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora, e nessa reunião em especial, de que nós estamos nos reunindo para Deus tirar a pedra da boca do poço. Aí você sabe que o texto diz que Raquel chegou, porque Raquel era pastora. Quando ela chegou, o que aconteceu? Jacó, querido, nem esperou ajuda. Deu uma força no homem, acho que ele ficou empolgado quando viu uma mulher bonita. Ele correu, arrancou a pedra da boca do poço e deu de beber a todos os rebanhos. Agora, veja bem, por que o primeiro rebanho não chegou e tomou água sozinho? Depois veio outro rebanho e tomou água sozinho. Depois veio outro rebanho e tomou água sozinho. Porque o último rebanho ia tomar água suja. O último rebanho ia tomar água mexida. Então, para todo mundo tomar da mesma água, a justiça é essa. Vamos esperar todos os pastores chegar, todo o rebanho chegar. Quando estiverem todos juntos, eu tiro a pedra da boca do poço. Então, a minha oração, querida, é que esse tempo que a gente está vivendo, o Espírito Santo venha tirar a pedra da boca do poço.
que a gente possa viver um tempo que a gente nunca viveu na nossa história, que Deus traga um avivamento, traga as águas que a gente não bebeu ainda. Talvez a gente está bebendo águas que estão mexidas, águas que estão sujas, mas depois desse tempo todo que as águas foram ali paradas, nós estamos agora prontos para beber águas limpas novamente. Mas Deus, ele ensinou para a gente um princípio. Esse texto ensina para nós um princípio. Quando o rebanho e os pastores estiverem unidos, eu vou liberar minha fonte, eu vou liberar minha bênção, eu vou liberar minha prosperidade. Então, querido, nós estamos juntos porque entendemos que é importante, mas nós estamos juntos porque também não temos escolha. Ah, então, apóstolo, eu estou aqui obrigado. Não, você não está obrigado, nem eu. Mas a gente tem que aprender um princípio, querido. Não tem como você ser um cavaleiro solitário em tempos como esse. É perigoso você estar sozinho em um tempo como esse. É onde nós precisamos estar juntos, cobrindo a vida um do outro. Já pensou em igrejas que depois que passar esse coronavírus não tiver condições nem de voltar, porque não tem condições financeiras, o rebanho se dispersou, as pessoas se aliançaram a igrejas virtuais, porque agora a demanda está grande, né? Acabei de dizer, o indivíduo está dentro da igreja, se ele não gosta do que você está pregando, querido, ele fica ali firme ouvindo. O máximo que ele faz é ir no banheiro e voltar. Agora, a igreja virtual, gente, às vezes eu estou pregando, de repente tem tanto, de repente sai 100, de repente vai embora. Porque tem outro pregador pregando do meu lado aqui, numa outra janela, um negócio fantástico, o cara vai e muda. Então você pensa bem o que virou isso, esse desafio da reconstrução que a gente vai ter. Mas eu oro a Deus para que Deus realmente ele possa abrir essa porta, tirar essa pedra para liberar a sua fonte. Não precisa abrir o microfone não, mas dá um amém aí, igreja. Amém. Eu te confesso que esse texto que eu acabei de ler, ele me veio à mente, não para eu desenvolvê-lo hoje na minha total, né? Eu queria só garimpar mesmo esse sentimento e esse entendimento. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Crônicas 14, de 8 em diante. O tema ou a frase, né, que eu daria não é em tema, é uma frase longa, mas fácil de entender, né? Em 1 Crônicas 14, de 8 em diante. Quando a afronta é contra a sua posição, o livramento vai vir de forma natural. Quando a afronta é contra a tua unção, o livramento virá de forma sobrenatural. O texto que eu vou ler, conhecido pelos irmãos, é aquele texto que Davi, ele estava para ser ungido rei sobre todo o Israel. Então, eu quero ler, e enquanto lê, a gente vai conversando. 1 Crônicas 14, de 8 a 17, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é um relato, né? O relato de que os inimigos de Davi, ou os novos inimigos de Davi, eles estão dispostos agora a prendê-lo, porque a parte depois vem assim: subiram todos para prender Davi. Então, a notícia que chegou no campo dos filisteus é que Davi ele seria agora ungido rei. Ele fora ungido rei sobre todo Israel. Vamos lembrar um pouquinho agora? Vamos lá? Davi foi ungido rei, na verdade, com 16 anos de idade, ou 17 no máximo, na casa do pai dele, Jessé. Ali você sabe bem que quando Samuel, que tinha a tríade ministerial sobre ele, sacerdote, juiz e profeta, ele entra ali para ungir Davi em Belém. A verdade é que o tabernáculo que ficava em Shiló havia sido queimado. Um pouquinho atrás, lembra? Eli, com aqueles 2 filhos endemoniados dele, ele consegue trazer uma tragédia sobre Israel a ponto de queimar o tabernáculo, levar a Arca da Aliança, perdeu tudo. Então, Samuel, querido, ele era o tabernáculo ambulante de Deus. Pega isso aí. Deus colocou em Samuel três unções, que só uma delas já bastava, mas 3 unções para que ele pudesse agora atrair a glória de Deus onde ele estivesse. Quando Samuel entra na casa de Jessé, a embaixada do reino entrou, o tabernáculo entrou, a Arca da Aliança, menorá, está tudo com ele. Ele é o cara. Então, quando ele dá a unção sobre Davi, ungindo Davi no meio dos irmãos dele ali a gente já pregou isso aí, N situações, né? Porque tem muita coisa linda ali para falar. Você descobre que Samuel ele começa uma nova linhagem, para o reino, para o reinado de Israel. Um dado para vocês entenderem o seguinte:
Quando um rei era ungido e ele era filho do rei, quem ungia era sacerdote. Quando Deus ungia um novo rei de uma nova família, quem ungia tinha que ser profeta. Mas se Deus estivesse mudando a linhagem real para uma outra família, como aconteceu com Davi, então, aquele momento, Samuel ele era sacerdote, juiz e profeta. Mas ele entrou naquela casa num nível profético, porque ele está mudando a regência. Isso aí tem várias aplicações que a gente vai ter sobre legado, uma série de coisas da nossa época. Então, quando ele unge ali Davi rei, você sabe muito bem que ele tem a batalha com Golias, ele se torna chefe da guarda de Saul, ele tem que fugir porque ele sofre perseguição pela inveja, pelos ciúmes, pela a ira de Saul. Saul ficou endemoniado e alguns irmãos na época da guerra espiritual no Brasil começou a dizer, não, crente fica endemoniado porque Saul ficou endemoniado, né? Antigo Testamento, que o Espírito Santo ficava sobre uma pessoa só. Então, claro, quando o Espírito saiu de Saul e foi para Davi, Saul ficou sem ninguém, sem o Espírito Santo. Ele ficou endemoniado mesmo, ele ficou mesmo, porque o Espírito Santo não estava nele. Então aí começou uma doutrina, né? Não vamos entrar nisso agora não, né? Então a doutrina no Brasil, no mundo, sobre essa grande questão, a grande pergunta. O cara é crente, ficou endemoniado, como pode? Mas Saul ficou, mas o Espírito Santo não estava nele. Tanto que Davi tocava harpa e o Saul ficava calmo. Aí tem gente que pensa que a música de Davi que acalmava. Não era, querido. Era o espírito que estava sobre Davi que acalmava o lugar. Davi se aproximava de Saul, ele sentia a presença do que foi tirado dele. E isso trazia paz ao coração dele. Davi vai para a caverna de Adulão. Ali ele fica 9 meses. Ele tem que treinar 400 soldados. Esse período ele usa a espada que ele levou. A espada que ele tinha matado Golias. Você sabe que ele foi lá na casa do sacerdote, pegou a espada e pronto. Então, Davi, quando ele sai da caverna de Adulão, esses soldados faz Davi rei sobre Hebrom. A gente agora está falando do Reino do Sul. O Reino do Sul, querido, a gente está dizendo ali que Davi reinou sobre um grupo pequeno de pessoas. Então, ele tinha uma casa linda, não era o palácio, ele tinha, então, os soldados com ele, e ele ficou 7 anos como rei do Reino do Sul. Agora, vem o texto de Crônicas, eu fiz a volta toda só para entender aqui. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre o quê? Todo Israel. Agora chegou a hora que Davi, desde que ele foi ungido, lá no curral, lá na casa de Jessé, por esse homem Samuel, com essa tríade sobre ele reinou sobre Hebrom, muitos anos depois que ele reinou sobre Hebrom, mas agora ele está reinando sobre todo o Israel. Aí mudou tudo. Agora Davi não é mais rei do Reino do Sul. Davi agora é rei sobre todo Israel. Aí, por que isso aqui me chama tanta atenção? Porque Davi, querido, quando ele fugiu da casa, do palácio do rei Saul, ele foi morar em Ziclag por um período. Ziclag era uma terra de filisteu. Davi fez amigos filisteus. Davi conviveu com filisteus. Davi se tornou rei de Hebrom e os filisteus nem estão aí para ele. Deixaram ele como um vassalo. Por quê? Porque os filisteus que dominavam o ferro, os irmãos devem lembrar disso, que Israel, para poder amolar espada não, enxada, qualquer ferramenta de trabalho agrícola, tinha que atravessar a fronteira para o filisteu poder amolar. Coincidentemente, eu falei sobre isso com meus discípulos esses dias. 1 Samuel 13, de 19 a 21. 1 Samuel 13, 19 a 21. Ora, em todo Israel, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava. Olha o texto. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha e seu arado, e sua enxada, e seu machado, e sua foice, os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas, das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Então você sabe muito bem, querido, que os filisteus sempre foram responsáveis para literalmente amolarem Israel. Amolar em 2 níveis. Amolar mesmo, que você sabe quando o indivíduo quer te amolar, mas o termo também para afiar, né? Então é profético isso. O povo de Israel, querido, para poder ter enxada afiada, tinha que ir lá no meio dos filisteus para poder pedir-lhes ajuda. Por que estou dizendo isso? Porque o povo de Israel não dominava a arte do ferro.
O povo de Israel, se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu não dominava a arte do ferro, não dominava a arte das armas, não dominava. Israel não fazia carro de guerra, por isso que o carro de Acabe foi importado, aquele que ele correu quando Elias falou, corre porque vai chover. A espada de Golias, Davi pegou e levou para dentro da caverna, porque o povo de Israel lutava, eles tinham alguma coisa, mas a armadura de Saul, por exemplo, aquela que ele tentou emprestar para Davi, era importada, gente. E não era feito por eles. Por isso que Davi falou, não quero esse negócio. No momento, ele queria usar as armas que Israel usava, a pedra. Né? Olha que loucura. Só que aí, vamos voltar lá de novo, senão eu vou ficar perdido aqui. Davi, então, se torna rei de Hebron. Os filisteus estão nem aí para ele. Porque Israel e outros povos eram vassalos deles. Então, agora, irmãos, aí entra uma coisa linda. Ouvindo os filisteus que Davi se tornou rei sobre todo Israel, acabou. Agora vão prender esse cara. Tem que matar ele. Porque enquanto, querido, você não chega no auge daquilo que Deus planejou para você, os filisteus não se levantam contra você, porque eles estão subjugando você ainda, as suas emoções, mas ouvindo os filisteus que você conseguiu romper aquela área da tua vida, restaurou teu casamento, que ouvindo os filisteus que você restaurou tua família, ouvindo, pois, os filisteus que você conseguiu pagar aquela dívida absurda, homérica que você tinha, ouvindo, pois, os filisteus que você venceu aquele câncer, ouvindo, pois, os filisteus que você conseguiu vencer aquele pânico emocional que você estava sofrendo, perdendo sono pela madrugada. Meu amigo, na mesma hora que essa notícia chegar no ouvido do inferno, eles vão querer acabar com você. Então, isso não é um álibi, uma situação para você não buscar Deus. Pelo contrário, é para você entender, querido, é que essa questão é sine qua non. Quando você toma a decisão certa, o caminho certo, vai haver resistência. Eu sei que esse já é teu discurso, é meu discurso, amém por isso. Mas a gente precisa entender isso na prática, que aconteceu com Davi. Então eles decidem que Davi tem que morrer, Davi tem que ser preso. Por quê? Porque não se trata, olha bem, não se tratava de Davi. O problema era onde Davi se posicionou. Então a sua luta, querido, não se trata do Joel, se trata da minha posição que eu tomo. Se eu ficar na zona de conforto, na zona morta, sem tomar atitude na vida, não vai ter resistência nenhuma. Meu ministério não vai passar por resistências. Eu quero depois, no final, quando eu ver aqui que passou o tempo, eu quero ler para você, enfim, no final eu falo o que é. Coisa simples, direta, mas que vai te edificar. Eu percebo, querido, que muitas coisas que eu aprendi, é sobre isso que eu quero falar no final, na minha trajetória, na minha caminhada, que eu acessei na minha vida, eles foram resultado exatamente dessas resistências que vivi. Só que aqui tem princípios básicos. Eles perseguem Davi porque Davi se posicionou. Então, quando você sai da sua posição, o demônio não vai atrás de você, ele fica esperando o próximo a sentar no lugar que você saiu. Você tem que entender, querido, que a regência espiritual de uma cidade, ela não tem problema com Joel, nem com João, nem com fulano, nem com quem quer que seja. Ela tem problema com a posição que você ocupa. Por isso que muitos líderes desistem e saem da zona de combate e começam a dizer, foi bom porque eu senti que eu fiquei até melhor, a saúde ficou melhor, eu tive que me afastar. Eu não vou entrar nesse assunto agora, eu não vou julgar a atitude de ninguém. Mas é claro que isso aconteceu, porque o problema não era com ele. Era por ele se posicionar. E para cada cidade, região, bairro, Deus levanta a cabeça, as pessoas que ele coloca ali para representar o reino naquele local. Então, Davi, querido, ele sofre uma perseguição porque ele se assenta no trono. Então, o que aconteceu? Os filisteus, eles fizeram acampamento 3 quilômetros antes de Jerusalém, no vale, na trajetória que Davi faria agora para tornar-se rei sobre Israel. Eles queriam pegar Davi no caminho e marcaram uma cilada para Davi, uma cilada. Só que eu disse para você, quando a afronta é contra a tua posição, Deus te dá livramento natural. Você trabalha num departamento, lá tem gente afrontando, e Deus vai te dar livramento. Ele vai entrar na sua causa. Agora, quando a afronta é contra a tua unção, o que é unção, querido? Aquilo que Deus te deu. É diferente. Uma coisa é a escolha que você tomou na vida. Outra coisa é aquilo que Deus deu a você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu já volto. Você lembra lá sobre quando Deus fala que Arão, ele recebe o peitoral, e o peitoral, quem mandou fazer foi o Senhor que revelou para Moisés. Então Arão andava com o peitoral com 12 pedras no seu peito, mas não foi ele que escolheu aquilo, foi Deus. Então, enquanto ele tivesse com aquele peitoral, Deus não matou ele. Depois você bota aí para você estudar. Aliás, você já sabe, a morte de Arão. Você vai descobrir que Deus mandou ele tirar a roupa. Deus mandou tirar tudo, peitoral, porque Deus não podia matar ele enquanto Arão
estava imbuído daquilo que Deus deu a ele, aquilo que Deus mandou ele fazer, ninguém toca nele. Até Deus mandou ele tirar para poder tocar nele. Então, o que eu tenho que entender que as escolhas que eu faço, querido, aí uma frase até que eu celebro por ela, eu falo há algum tempo, é minha, que as escolhas que eu faço, Deus me abençoa. Mas a escolha que Deus fez para mim, ele patrocina. Então, eu tenho que entender a diferença que há entre as escolhas que eu fiz e Deus me abençoou, e as escolhas que Deus me deu. Por exemplo, Deus me deu uma chamada ministerial e eu aceitei. Deus vai patrocinar ela. Vai patrocinar mesmo. Agora, é pecado eu fazer minhas escolhas? Não, Deus vai me abençoar, né? Deus vai me abençoar, porque Deus abençoa a obra das minhas mãos, Deus abençoa porque eu sou um ser abençoado. Então eu tenho que entender aqui que Davi, a batalha saiu do nível natural para o nível espiritual. Agora vamos caminhar aqui. Eu estou lendo para quem, por acaso alguém tenha chegado depois, eu estou lendo 1 Crônicas 14, de 8 a 17. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Eu nem sei qual versículo, porque o meu aqui não está delineando o versículo, mas eu vou lendo aqui. Ó. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Eles fizeram uma cilada no vale para a chegada para Israel, para Jerusalém, no Vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus. Então, aqui está um segredo nosso, né, irmão? Que nos distingue de qualquer pessoa. Então Davi consulta a Deus. Davi consulta a Deus. E aí Deus vai falar com ele, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moabe nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então, irmãos, perguntou para Deus e Deus respondeu, pronto. Você está dentro da tua chamada, Deus vai te honrar. Deus vai te, pode ser a desproporção que for. Só que os filisteus só se interessaram em Davi, querido, quando Davi se tornou rei de todo Israel. Quando a profecia liberada na vida dele se completou, se cumpriu. Você tem promessas de Deus, mas todos nós estamos em andamento em algumas delas. Nesse tempo existem níveis de resistência, mas quando você pisar na tua promessa, sentar-se no trono dela, quando você viver a plenitude dela, imediatamente você vai ver um grupo de gente que você nunca viu retalhando você, retalhando você. Eu não quero ser pessimista, né? Mas é importante você entender que junto com a sua conquista vai se instalar uma resistência muito grande. E aí que a gente vê muitos líderes que eles desistem, porque eles não se prepararam para esse momento. Então é importante você compreender que não se trata de você, se trata da posição que você tomou, da decisão que você tomou. Tem muitos líderes que estão apáticos e necessariamente não estão vivendo nenhuma batalha. E também não vou dizer para você que o requisito da santidade seja você ter luta todo dia. Porque se alguém me perguntar, eu não quero luta dia nenhum. Eu quero acordar todo dia no paraíso, meu amigo. Mas eu não tenho essa escolha. Eu não tenho essa escolha. Toda vez que eu tomo uma decisão, tem um desses teólogos antigos aí que diz: para fazer inimigo, basta você dizer o que pensa. Então não tem. É a coisa mais simples. Abriu a boca, já era. Você já começa a criar níveis de problema. Mas vamos acompanhar o texto comigo? Vamos lá, olha. Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. Acho que é ali que eu tinha parado, né? E disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. O Senhor destruiu, né? É o termo Baal-Perazim, o Senhor destruiu. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram investida no vale. Presta atenção até aqui, querido. Davi venceu. A Bíblia fala que a vitória dele foi como uma represa aberta, é como a inundação. A vitória dele foi tão forte como quem rompe águas. O que é romper de águas? A vitória dele foi tão poderosa que é como uma represa que é rompida e inunda uma cidade. Então, eles venceram assim, ó. Os filisteus foram tomados no vale, como se eles fossem águas que viessem levando, empurrando eles para fora do vale. Envergonhou o filisteu, queimou os deuses deles, humilhou, e eles voltaram, foram embora. Só que aí, olha bem o que diz o texto aqui. Os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. Ponto. Qual que é a primeira palavra aí depois? Na minha Bíblia atualizada, não. Revista atualizada. De novo. Olha bem a palavra aqui. De novo.
De novo o quê? Davi consultou a Deus. Irmãos, pega esse código, né, essa chave, esse devocional. Por mais que eu esteja repetindo o que nós, pastores, você já sabe, mas eu concluo aqui que a gente precisa rever conceitos. Qual o nosso problema, às vezes? É a gente querer andar hoje com a revelação do passado. É a gente querer resolver os problemas hoje com as estratégias do passado. Vê a frase linda aqui de novo. Tem um de novo aqui, gente. De novo. Esse de novo garante para você ou te garante nada. O que garante para você é o que Deus falou ontem para você. Se Deus estiver em silêncio, você continua no eco dessa voz. Mas quando vier um novo desafio, vai de novo perguntar para Deus. Porque a gente acha o seguinte, eu tenho, por exemplo, eu fiz agora esse ano 31 anos que eu sou pastor. Eu tenho 50 anos de idade, eu fui pastor desde os 20 anos. Eu fui para o campo missionário, casado com 20 anos de idade, e dali não parei nunca mais. Então, o que acontece? Eu corro o risco, você que está aí me ouvindo também corre o risco, de você agir hoje dizendo, eu já tenho experiência sobre isso. E eu já conheci pessoas assim na igreja, e eu já tive ovelhas igual a essa, é melhor você confrontar, liberar e mandar embora. Não, você não pode fazer isso. Você não pode viver hoje com a mesma mentalidade do passado. Você precisa se atualizar. Nosso último discipulado aqui, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu citei para vocês, eu não vou citar de novo a história toda, né? Mas eu falei sobre Gideão malhando trigo no lagar, se não me engano. Aí eu falei, gente, o que Gideão malha trigo no lagar? Ele está fazendo uma coisa nova, ele saiu do óbvio. Ele tá fazendo algo tremendo, inesperado, porque no lagar é para pisar uva e o cara está malhando trigo lá. Então eu tenho que entender que para cada desafio, Deus tem uma nova estratégia. Vamos lá, então? Quem pegou o manto aí diz um amém. Não precisa dizer amém, não. Liga, não. Vamos lá. Então, o que acontece? O que é a chave do texto? De novo, irmão, não importa quantas vezes os filisteus vier contra você, consulta a Deus de novo. Olha aqui, que interessante. E esse lhe respondeu, não subirás após eles. Olha bem, no primeiro, Deus falou, vai, eu vou te dar vitória. No segundo, Deus falou, não vai. Agora, imagina se ele tivesse no eco do passado. É aí onde muito ministério cai. Aí onde muito líder cai. Aí onde muita gente erra. Aí onde muita gente causa prejuízos financeiros. Perde ovelhas, perde território, perde conquista. Porque se acha capaz de discernir o seu tempo hoje sem falar com Deus, sem se expor a Deus, sem ter um discipulado ou um momento como esse, ou um tempo de comunhão. Então, de novo, querida, a grande chave, Davi consulta a Deus. O termo aqui no hebraico é como se ele não tivesse falado com Deus antes. Eu, de novo, aqui é como se você tivesse assim, o entendimento, nem hebraico, no entendimento mesmo. É como se você está dizendo o seguinte, é como se eu estou fazendo hoje de novo, mas não é de novo, é agora, é primeira, como se fosse a primeira vez. Aí Deus fala com ele, não vai. Aí vem o grande resultado, né? Não subirás após eles. Olha bem, na sua Bíblia deve estar aí também, ó. Mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti e aferiu o exército dos filisteus. Gente, isso aqui é forte demais. Na primeira, Davi foi para o vale com seus soldados. Na segunda, Deus falou, esse pessoal, Davi, não está entendendo, agora a batalha é minha. Porque a primeira tem a ver com a afronta contra a sua posição. A segunda tem a ver com a afronta contra a tua unção, querido. Tem batalhas que você não pode batalhar enquanto Deus não estiver entrando na batalha. A primeira batalha, Davi foi para tratar da posição dele, posição de rei. Estão tentando me arrancar da posição de rei. Ele foi lá e foi igual uma cachoeira, igual uma represa. Todo mundo foi tomado ali. Agora, quando os filisteus vieram de novo, Deus falou, peraí, esse pessoal não está entendendo. Eles estão desrespeitando o meu servo. Eles estão se levantando contra a unção que eu dei a ele. Ele não pediu para ser rei, eu é que levantei ele para ser rei. Você está entendendo, querido? Existem coisas que você pediu para ser, eu também. Mas tem coisas que você não pediu para ser. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te colocou. Então, essa afronta, ela não se torna mais contra você. Porque a afronta contra a sua posição, Deus te abençoa, Ele vai lá te dar livramento natural. Mas a afronta contra a tua unção, Deus manda um livramento sobrenatural. Aí é diferente, a batalha vai para outro nível. É aquela mesma história de Davi com Golias, você deve se lembrar, né? Golias está chamando Davi lá de cachorro, aquela coisa toda,
E Davi levantou o nível da batalha. Falou: não, como você vai levantar contra o ungido do céu? Como ele começa, aliás, não, como você vai levantar contra o Deus vivo? Contra o Deus vivo. Davi levantou o nível. Então Golias se deu mal, porque foi a mesma coisa, levantou contra a unção que Deus deu ao homem, não exatamente contra o homem. Davi ia morrer na hora, mas o Davi ungido não. Quantas coisas que derrubaria você não te derrubaram? Sabe por quê? Porque você está no lugar certo, debaixo da unção certa, na hora certa. Você está debaixo do que Deus chamou você para fazer. Então, essa postura que você tem, ninguém pode arrancar de você essa conquista que Deus lhe deu. E você não precisa sair daí, não, é isso mesmo, Deus vai vingar o meu nome. Nem vingança, querido. Não entra nesse mérito, não. Não entra nesse mérito. Mas pega o manto, vamos lá. Davi, então, eles precisavam de quê? Ficar olhando para o teto, para o alto, perdão, para o alto. As amoreiras, essas árvores, elas eram árvores choronas, elas tinham as suas partes como se fosse cipós, né, descendo. Elas faziam um muro que não dava para enxergar quase nada do outro lado. Então Deus falou assim: Davi, quando você vê as árvores lá em cima, com vento, batendo um vento na copa das árvores, lá no alto, lá em cima, quando você vê o vento batendo, é porque o meu exército começou a marchar nas regiões espirituais. Aí você pode atravessar e pode entrar na batalha, que eu vou te dar a vitória. Então, querido, o que esse texto ensina para nós? Muitas chaves, né? Mas o principal é que a tua batalha, querido, ela é uma batalha que o resultado, ou seja, o motivo dela é por causa do teu posicionamento. Não é por causa de você, da pessoa de você, mas é por causa da posição que você tomou. É interessante que no ministério eu pude aprender muitas coisas, como fazer e como não fazer. Eu concordo que hoje a grande parte dos ensinos que eu passo a pastores, a lideranças, eles não vieram de maneira tão feliz. Alguns deles, eles chegaram para mim de um momento muito infeliz, porque eu tive que aprender baseado em situações difíceis que eu passei. Então, eu quero ainda dentro desse tempo, eu acho que 10 minutos aqui, até as 2, depois a gente pode abrir para perguntas e alguma coisa parecida, e tomar posse dessa palavra. Enquanto eu estava preparando, Deus para mim me trouxe um outro arquivo. Eu fui ministrar ano passado em uma reunião com pastores. Era uma reunião um pouco mais fechada, um grupo mais fechado, não me lembro agora onde foi. E o pastor que me chamou, ele disse assim: apóstolo, você pode falar sobre os erros que você cometeu no ministério? Eu falei: o quê? Ele falou: você... Porque eu tinha preparado uma mensagem ungida, né? Aí ele falou: não, a gente gosta muito de ouvir, mas você poderia sentar e falar sobre os erros que você cometeu no seu ministério, ou pelo menos alguns deles, e que pudesse ajudar a gente? Aí eu pensei: gente, eu nunca pensei nisso assim. É lógico que eu penso nos meus erros, mas eu nunca pensei em uma reunião para uma conferência com pastores e a minha pregação ela ser sobre os erros que eu cometi. Eu falei: Senhor, que exposição é essa? Que coisa é essa? Mas eu orei e Deus falou: pode falar, você vai abençoar a vida deles. Aí na época eu lembro que eu relacionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, quase 10 erros aqui. Ah, você tem isso tudo? E tem mais, tem bem mais. Tem mais, se for relacionar, em 31 anos, com certeza vou lhe dizer, muitos dos meus aprendizados não vieram pelos acertos. E eu gostaria de ler para vocês, antes de terminar. Tem a ver com a mensagem? Tem a ver com a mensagem. Tem a ver, porque eu estou falando aqui sobre a posição que você toma. Aí eu comecei a relacionar, né? Quem sabe isso pode te ajudar em alguma coisa. Um deles que eu relacionei para aqueles pastores se chama dívida da alma. E por isso me comprometeu com o deserto das pessoas. Esse foi um dos erros que eu cometi, de vários, né? A época ministerial, eu não tem como te dimensionar. Estou falando de anos de ministério. Mas pode saber que foi bem no início. Dívida da alma. Como isso me fez sofrer? Porque você começa a romper, querido, e você descobre que nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Então, qual é o nosso grande problema? É que pessoas que nos ajudaram, elas tomam suas decisões, e nós não podemos ser responsáveis pelas decisões dos outros, pelas decisões que eles tomaram. E aí, o que acontecia? Eu comecei um ministério onde muitos começaram comigo, e no meio do caminho, alguns foram tomando as suas decisões, ficaram paralisados, alguns no deserto, alguns foram se acabando, e eu resolvi carregar todo mundo comigo. Ah, vou. Era uma dívida que eu tinha na minha alma com pessoas.
E isso, em relação à minha família, a mesma coisa, em relação a pessoas que fizeram parte da minha história. Isso tornou-se para mim um momento muito difícil ministerial. Eu tive um momento que eu estava devendo financeiramente porque eu devia emprestado dinheiro para pessoas. Eu me comprometi com pessoas que eu pagava, às vezes, a escola do filho de um, eu ajudava. Não que eu seja gente, não que eu seja gente boa, não, querido. Aliás, eu sou gente boa, mas não que eu seja melhor que ninguém, não. É porque eu fazia aquilo, só que a motivação estava errada. Eu fazia aquilo achando que eu tinha que fazer, só que eu trabalhando igual um condenado, dormindo tarde, acordando de madrugada, para tentar carregar gente comigo, querido, que não quer romper. Um dia minha esposa orou por mim, pastora apóstola Silva. Eu estava indo para São Paulo, nunca esqueci disso. Eu estava tão oprimido que eu fui contando para ela os problemas. E sabe aquela pessoa que você ajudou 12 meses, quando você parou e sai da igreja? Aprenda isso, tá, querido? Quando você for ajudar alguém, bota 1 mês, 2 meses, estipula. Porque se você ajudar 12 meses, é o tempo que ele vai estar com você. Quando você acabar de ajudar, ele vai sair da igreja. Ela está amaldiçoando meu ministério, apóstolo? Não, eu estou te contando as minhas experiências. E elas são verdadeiras. Eu conversei com muita gente que viveu coisas iguaizinhas. E eu comecei a aprender algumas coisas com isso. Minha esposa orou, eu fui liberto. Ela orou forte. Ela falou, Deus, liberta meu marido desse negócio. Ele acha que tem que, família inteira, gente pobre na família, a gente tem que carregar todo mundo, que ele, de alguma maneira, havia prosperado. Só que prosperado nada, irmão. Eu estava cheio de dívida, luta, comprando tenda, comprando terreno, devendo 1 milhão, uma loucura, e eu não conseguia sair daquilo. Mas Deus me libertou. Uma outra coisa, querido, que eu me arrependeria hoje, né? É a ordenação ao ministério pastoral daqueles que ainda não estavam prontos. Ah, irmão, como eu aprendi com isso. A gente fica apaixonado, né? Porque a gente, às vezes, pastoreia com emoção, né? E hoje eu aprendi, irmão, que se você quer abençoar uma pessoa muito, muito, aquele obreiro que é uma bênção. Ah, mas eu não sei se eu vou ordenar ele. Então, você não sabe, não ordena não. Dá uma viagem para Israel. Mas é caro, pastor. Não, não, é barato perto do que você vai fazer se você ordenar ele. Dá um carro 0 para ele, se você está feliz com ele. Um dia alguém falou isso comigo, falou, pastor, mas eu tenho que ordenar porque ele é tão bom, estou tão satisfeito. Ele não tem a chamada, mas é uma pessoa tão boa, está comigo. Eu falei, dá um carro 0 para ele, consórcio, abre um consórcio. Mas é caro. Eu falei, não, caro é você ordenar essa pessoa e ela não estiver pronta, e ela não tiver o chamado. Eu diria para você também que viajar muito. Eu vivi uma época que eu fiquei muito tempo na estrada, muito tempo em hotéis, muito tempo. É claro que eu não posso dimensionar e dizer que não foi bom o que eu alcancei, mas eu diria para você que eu hoje já entendi isso logo e eu tomei decisões na minha vida que não dá. Agora no corona, então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui em off, não conta para ninguém não. Minha mulher perguntou esses dias assim, e aí, você vai viajar para pregar? Eu falei, não, você vai ter que me aguentar agora aqui, não tem jeito. Porque eu estou gostando de terminar minha sexta-feira, o Shabat em casa, coisa que eu não sabia nem o que era. Eu nunca uma sexta-feira em casa, um sábado, uma quinta, eu comecei a perceber que a qualidade que eu consegui alcançar no discipulado com meus discípulos, etc., é fantástico. Então, assim, eu não pretendo, não, ficar viajando depois, não. Ainda mais agora com essa benção aqui, a gente pode conversar, pregar na tua igreja por aqui. Eu vou pregar daqui a pouco, irmãos, numa conferência na Itália, 3h30 da tarde. Eu prego Pentecostes, vou pregar aqui, olha que maravilha, nem tem que pegar avião, coisa linda. Existem erros de trajetória que outros terão que passar para crescer. Assumir projetos de outras pessoas, investir recurso e tempo e depois a pessoa abandona. Então, outra coisa que eu diria para você que são alguns dos erros nesse aqui, eu já termino, fica tranquilo. Erros que eu cometi, que esses pastores pediram, pastor, você pode fazer? Eu fiz. E eu achei a anotação hoje, eu achei interessante falar com vocês. Aí eu entendi o seguinte, sabe o que acontece? Um erro que eu cometi, não cometo mais. Assumir projeto de outras pessoas. O indivíduo está na igreja, aquele irmãozinho abençoado, empresário, ele teve uma crise lá de madrugada, de compromisso com Deus, e Deus fala com ele que ele tem que ajudar os pobres da igreja, tem não sei o que, tal. Ele vem para você, te acorda de madrugada, de manhã, te mostra uma planilha, um projeto, tudo, e ele te entrega o projeto. Aí você fala, irmão, e quem vai fazer isso aí? Aí ele fala contigo assim, pastor, a minha função foi só te passar, agora você que decide e faz. Irmão, eu já caí nessa cilada um monte de vezes. Eu já comecei um monte de projeto de gente que me entregou e o cara pulou fora depois. E o papai aqui teve que, além de pregar domingo, quarta, fazer reunião, arrumar dinheiro, fazer um monte de coisa, porque todo projeto tem que ter dono. Guarde isso na tua cabeça. E você não é um povo, tem um monte de braço. Você não tem que fazer tudo na igreja. E o teu objetivo é encontrar as pessoas que amam
e que quando te mostrar um projeto, você fala, está na tua mão, é você que vai fazer. Ele fala, eu quero, apóstolo. Você fala, então, estamos juntos. Por quê? Porque eu diria para você que eu sofri muito com isso, eu gastei energia, tive prejuízos financeiros em épocas que eu entrei em projetos para jovens, para adolescentes, para não sei o quê, porque tem uma igreja, querida, eclética, você pode ter vários portais abertos na tua igreja, de vários projetos. O problema não é ter ideia, o problema é ter o dono da ideia. Então, cuidado para você não ser uma igreja que faz tanta coisa, mas você está tudo centralizado em poder. E aí vem centralizar poder e responsabilidade, é um erro. Uma outra coisa que eu diria para você é a aproximação de ovelhas. Ah, apóstolo, mas Cristo ficava próximo das ovelhas. Aprenda uma coisa, querido. Convivência destrói a honra. Nem todas as ovelhas elas têm a maturidade para conviver com pastores. Nem todas as ovelhas. Eu sei que você pode achar estranho o que eu estou te falando aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não estou dizendo que eu não converso com as minhas ovelhas, que eu não atendo as minhas ovelhas, mas a frequência na casa de ovelha, como eu tinha menos pessoas no ministério, por amor, como você também, para o apacentamento, eu frequentava as casas, eu participava da vida das pessoas, em muitos níveis. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tomara que seja só a minha estatística e a sua não. Pessoas que saíram da igreja, na sua grande maioria, principalmente num período que eu estava mais próximo, hoje eu tenho vários pastores que me ajudam, elas saíram, foram as pessoas que eu mais dei atenção. Gente que eu jantei na casa, gente que eu conversei, gente que eu chamei para viajar, gente que tirou férias comigo e etc. Aposto, mas tem exceção, com certeza, ó, tem mesmo. Eu tenho discípulos meus que já tiraram férias comigo, já viajaram comigo, mas eles sabem muito bem e honram a minha vida, não é o problema. Mas aprenda uma coisa, se eu tivesse como achar como erro a aproximação, essa aproximação aqui às vezes arroba a tua honra, ela te rouba a autoridade. Quando eles estão com um problema sério, depois vai buscar o pastor de outro lugar, que nem fala com eles direito, e que eles tratam como alguém distante, e você é o colega do churrasco, que às vezes não é a pessoa que tem na hora unção para orar pelo filho dele que está quase morrendo. Eu não estou dizendo que você não pode fazer churrasco com ovelha, porque eu faço, mas é a questão de você descobrir e você fazer testes para perceber pessoas que estão com você. Eu tenho discípulos que são meus amigos, eu não tenho nenhum problema de abrir o coração, de falar. Claro que tem um nível de coisas que eu não vou falar com eles, mas o que eu quero dizer é assim, esse é um grande problema. Criar projetos sem ter pessoas para comandar, já falei. Enviar pessoas para abrir igrejas ao invés de abençoar aqueles que foram chamados por Deus. Falta só mais um, tá? Aí eu dou para vocês aí. Enviar pessoas para abrir igrejas ao invés de abençoar aqueles que foram chamados por Deus. Gente, se eu envio uma pessoa para o campo missionário, qualquer coisa que deu errado, a conta é minha. Qualquer coisa, meu amigo, que deu errado, foi eu que botei ele lá. Agora, quando um crente meu, um servo de Deus, apaixonado, e ele quer me convencer de que ele tem um chamado para um lugar e que ele só precisa da minha bênção, irmão, vou dizer uma coisa para você, pode ver canivete lá, ele pode passar o que for. Eu pergunto para ele, como é que você está aí? Ele vai dizer, tá maravilha, apóstolo. Porque ele está querendo me convencer que a escolha dele foi certa. Agora, quando eu escolhi e ele foi na minha escolha, meu amigo, se o filho dele chutou a pedra, ele fala, foi o pastor que me botou aqui. O apóstolo que me colocou aqui. Se cortar a luz dele, foi o apóstolo. Agora, quando eu abençoo quem tem um chamado, a conexão é poderosa. Porque eu vou abençoar, eu vou ajudar, mas ele não vai colocar a conta em cima de mim. Ele vai me ver como um influenciador, um parceiro, alguém que está com ele também. Ele vai gritar para o socorro, claro, não é problema, mas a gente vai estar junto. Não vai estar assim, eu estou aqui, minha mulher quer sair daqui, eu também estou achando que não deu certo. Então, eu aprendi isso no ministério. E, por último, demorar para remover pessoas de posição onde não funcionam mais. Ah, meu amigo, ninguém é vitalício não, meu amigo. Ninguém é vitalício. E eu não vou demorar mais para remover pessoas de suas funções. Ela tem unção ninguém tira dela. Mas a função do indivíduo, que era um indivíduo tão usado, uma irmã tão usada por Deus, e quando você ordenou ou deu uma função, honrou, o indivíduo começa a agir de forma diferente. Ah, não demoro mais. As decisões são muito claras e eu preciso romper de uma maneira sobrenatural. Eu acabei falando um pouco meio retalho aqui, mas espero que os irmãos que são líderes tenham consciência dos três níveis, né? O primeiro, eu citei Jacó, falando que havia um costume que só se abre a
boca do poço, só se tira a pedra quando os pastores se reúnem. Então, isso é nossa reunião aqui hoje. Eu acho que isso é fantástico. Toda vez que tem uma unidade dos pastores, você vai ter algo que você não tem na igreja. Deus abre a fonte. O segundo, eu citei um texto de Davi, que o problema nunca foi com você, o problema tem a ver com a posição que você toma, que se você ficar aí na zona morta, não tem inimigo nenhum contra você. Mas se você decide andar com Deus. Em terceiro lugar, a gente falou um pouquinho sobre alguns erros aqui que eu cometi e que talvez, quem sabe, possa lhe ajudar a não cometer os mesmos que eu cometi. Amém, queridos? Antes de eu abrir os microfones, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa reunião, esse momento tão singelo, Pai, tão à vontade que eu tenho aqui com os teus filhos, onde nós estamos falando sobre coisas do teu reino, onde a gente está buscando na tua palavra direções para que a gente não erre, que a gente possa tomar as decisões certas, porque milhares de pessoas estão olhando para nós, Senhor. Muita gente está de pé porque estamos de pé. Muita gente está acreditando que estamos acreditando. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cubra a vida dos teus filhos para que eles caminhem numa unção sobrenatural, num mover tremendo da tua presença e possam romper ainda mais. Leva-nos em um nível mais alto, querido. E assim como os filisteus se levantaram contra Davi, o Senhor deu a vitória. Eu os abençoo para que eles sejam vitoriosos nas suas batalhas. Em nome de Jesus. Aleluia.